Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Então vamos aí para mais uma semana do nosso PET 3. Semana 3. Então o que nós vamos estar estudando aí, né? Nesse nosso PET 3, semana 3. Então nós vamos aprender aí a fazer alguns cálculos envolvendo porcentagem. Vamos aprender a fazer isso. Fazer, né, a porcentagem através de algumas continhas, né, tanto escritas como mentalmente. Vamos nessa? Tem muita coisa legal aí esperando por vocês. Caro estudante, nesta semana você vai compreender o conceito de porcentagem e aplicá-lo para resolver problemas. Olha, o próprio nome já diz, né, porcentagem, ou seja, por 100. Então, o que significa, né? 5% é o mesmo que a fração 5 por 100, ou seja, 5 centésimos. Vamos aí a algumas explicações sobre isso. As razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais ou taxas percentuais ou ainda porcentagem. Então, porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. As porcentagens podem ser expressas de duas maneiras: na forma de uma fração com denominador 100 ou ainda na forma de um número decimal, né, de um número com vírgula. Agora, como que eu faço para transformar em um número decimal? Basta dividirmos o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, o número porcentual, 5%. Como que eu transformo 5% na forma de um número decimal? Então, 5% é o mesmo que a fração 5 por 100, 5 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu numerador, que é o 5, e dividir pelo denominador, que é 100. Quem que é 5 dividido por 100? É o mesmo que 0,05, tá bem? 5 centésimos, tá bem? Então, ou transformo na forma de fração, ou transformo, então, em número decimal. Exemplos. 39%. O que é 39%? É o mesmo que a fração 39, veja, eu copiei ali o numerador, que é o número 39. Aí no denominador, nós vimos lá que é o mesmo que a fração com denominador igual a quem mesmo? A 100. É o mesmo que 39 por 100, ou seja, 39 centésimos. Ainda posso transformar em número decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Tem uma maneira rápida, de dividir um número por 100. Nós já aprendemos. Como é mesmo? Basta andar com a vírgula para a esquerda 2 casas. Então, ali no 39, olha, é a mesma coisa que a vírgula tivesse depois do número 9. Ando 2 casas para a esquerda. Então, eu vou ficar com 0,39. 39 ali, então, o quê? Centésimos. Não foi fácil? Vamos mais um exemplo. 7%. Coloco 7 no numerador e o denominador? É o número 100. 7% é o mesmo que 7 por 100. Novamente, vou contar 2 casas e colocar a vírgula. Ou vou dividir o 7 pelo número 100. Que vai dar quanto mesmo? 0,07. 7 centésimos. Mais um exemplo. 0,2%. É o mesmo que 0,2 por 100. Aí eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda agora, 2 casas. Completo as casas que estão faltando com 0, Então vai ficar 0,002, ou seja, 2 milésimos. Então, meninos, olha, terminamos então aí, alguns exemplos, tá bem? Envolvendo aí porcentagem, transformando porcentagem em fração e em número decimal, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida aí, não deixe de perguntar, tá? Me manda lá através do Conexão Escola, ou através lá do WhatsApp, a sua pergunta. Terei o maior prazer aí de responder. Mais para frente a gente vai ver mais exemplos sobre isso. Então, fiquem atentos.
Como calcular agora porcentagens? Há várias maneiras de calcular porcentagens. Então, nós vamos ver aí duas delas. Nós podemos calcular porcentagem através da forma fracionária, ou seja, transformando a minha porcentagem em fração e resolvendo. Ou posso também fazê-la através do número decimal. Vamos no primeiro exemplo. Então, eu quero calcular 37% de 200. Como que eu faço isso usando conhecimento fracionário? Aí eu sei que 37% é o mesmo que 37 por 100. Então, calcular 37% de 200 é o mesmo que multiplicar 37% pelo número 200. Esse dia aí na matemática, olha, né, me traz qual cálculo, né? O cálculo da multiplicação. Então, 37% é o mesmo que 37 centésimos, agora eu multiplico por 200. Posso multiplicar 37 vezes 200, né? Repetir o denominador 100 ali e depois dividir. Como posso também simplificar antes? Vamos fazer isso? 200 centésimos, dá para dividir tudo por 100. 200 dividido por 100 dá 2. 100 dividido por 100 dá 1. Há 37 inteiros, né? 37 dividido por 1 ali, ó, é o próprio 37. Então, eu tenho ali para resolver agora 37 vezes 2, que é igual a quanto? A 74. Logo, 37% de 200 é igual a 74. Posso fazer também através da forma decimal. Como que eu faço para fazer através da forma decimal? Ao invés de transformar em fração, eu transformo a minha porcentagem agora em um número decimal. Vamos fazer assim? Então, olha, 37% é o mesmo que 37 por 100, né? Ando com a vírgula duas casas, então vou ter 0,37. Aí basta multiplicarmos pelo número 200. Desses dois zeros, né? Aí eu vou ter ali, ó, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7. 2 vezes 0, 0. Ó, multipliquei normalmente como se não tivesse a minha vírgula. E agora? Eu tenho duas casas depois da vírgula, né? Eu tenho ali o número 3 e o número 7. Então, o que eu vou fazer no meu resultado? Eu vou contar duas casas e colocar a vírgula. Então, vou ter, ó, conto os dois zeros, ó, coloco a vírgula. Como que eu leio esse número? 74 inteiros. Logo, 37% de 200 deu novamente, né? O valor 74. Então, independente você faça pela forma fracionária ou você faça pela forma decimal, é claro, né? Vai chegar ao mesmo resultado. Lembrando ali uma outra coisa naquela multiplicação, né? Do 37 centésimos por 200, que deu lá 74,00. Quando o zero aparece na casa decimal e ele é o último algarismo, eu posso cortar, tá? Então, escrever 74,00 ou escrever 74 é a mesma coisa, né? Ambos representam aí 74 inteiros. Vamos observar agora algumas figuras. O quadrado ao lado foi dividido em 100 quadradinhos iguais. A cor azul, que é aquela cor que está lá na parte superior, né? Esquerda lá, olha, a cor azul corresponde a 25 quadradinhos dos 100 disponíveis. Portanto, olha, tem 25 quadradinhos no total de 100. Então, tem a fração o quê? 25 centésimos. 25 centésimos nada mais é do que qual porcentagem? 25%. Não foi fácil? Então, trabalhar aí, olha, com uma fração que foi dividida em 100 partes iguais, cada quadradinho é 1%. Se eu tenho 25 quadradinhos, então eu tenho 25%. A cor verde agora, olha, corresponde a 40 quadradinhos dos 100 disponíveis. Ah, tem 40 em 100, 40 por 100, ou seja, 40% dos quadradinhos são verdes. Agora vou lá na cor amarela, que é aquelas duas linhas ali, né? As duas últimas linhas da nossa figura. São, ao todo, 20 quadradinhos. Não é um total de 100, então eu tenho 20 por 100, ou seja, eu tenho 20% dos quadradinhos amarelos. Agora vamos aí à nossa parte vermelha, né? Que é aquela parte ali que está ali até meio rosa, né? Aquela parte, ela tem 15 quadradinhos coloridos, num total de 100. Logo, eu tenho ali quantos por cento? Eu vou ter, então, 15% dos quadradinhos. Não foi fácil? Então, trabalhar aí com uma fração com denominador igual a 100
né? É o mesmo que trabalhar aí com porcentagem. Então, 5 centésimos é 5%, né? 25 centésimos, ou seja, 25 por 100 é o mesmo que 25%. Porcentagem, proporcionalidade e fração. Porcentagem se relaciona com proporcionalidade, ou seja, quanto maior o pedaço que eu pegar lá da minha figura ou pegar lá do meu bolo, né, maior vai ser a porcentagem retirada, né? Então, se eu dobrei o valor, né? Se eu dobrei o valor, eu vou dobrar também a minha porcentagem e assim por diante. Então, prestem bastante atenção aí nos exemplos. Porcentagem se relaciona com proporcionalidade. Por exemplo, se 100% corresponde a 60, um quarto de 100%, que é 25%, corresponde a um quarto de 60, que é 15. Olha que interessante, né? Então, eu tenho 60 reais, tudo bem? Eu quero descobrir quanto que dá 25%. Ah, peraí, 25% é o mesmo que 100% dividido por 4. Então, se eu quero calcular 25%, basta pegar o número 60 e dividi-lo também por quanto? Por 4. 60 dividido por 4 dá quanto? Dá 15. Então, 25% de 60 é 15. Ah, eu posso pensar assim para fazer outros cálculos também. Vamos aí? Algumas dicas importantes. E com isso a gente consegue fazer a porcentagem mentalmente, né? Através de uma maneira aí bem mais rápida de calcular. Então, prestem bastante atenção. Então, lembrando, hein? Posso fazer através da fração a minha porcentagem, calcular a minha porcentagem. Posso também calculá-la através de número decimal, mas posso também fazer por essas regrinhas que eu vou passar aqui agora para vocês. Então, veja como é simples. O que é calcular 50% de um valor? Peraí, se 100% é o total, 50% é o quê? É a metade. Então, todas as vezes que pedir para calcular 50% de um valor, basta pegar esse valor e fazer o que com ele? Dividir ele por 2. Então, olha, quem é 50% de 400? Ah, é a metade de 400. Qual é a metade de 400? 200. Não foi simples? Aí, calcular 20%. Peraí. 100 dividido por quanto que dá 20? Ah, 100 dividido por 5. Então, basta pegar o meu valor e dividir ele por 5. Então, olha, calcular 20% é dividir um número por 5. Então, quem é 20% de 300? Ah, é o mesmo que 300 dividido por 5. 300 dividido por 5 é igual a quanto? 60. Pronto, já encontrei o valor. Aí, calcular 10%. 10% é o mais fácil de todos. Calcular 10% é dividir o número por 10, que é o mesmo ainda que deslocar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, quem que é 10% de 15? É o mesmo que 15 dividido por 10. Ah, ando com a vírgula uma casa, então a vírgula é a mesma coisa que estivesse depois do 5, então eu vou andar com ela uma casa para a esquerda, então vai ficar depois de qual? Do número 1. Então, 10% de 15 é igual a 1,5. Para calcular 1%, ao invés, né, de dividirmos ali o número por 10, agora nós vamos dividir o número por quanto? Por 100. Então, quem que é 1% de 200? É o mesmo que 200 dividido por 100, ou seja, 2. Posso usar também ali a regrinha de andar com a vírgula. Quando eu divido por 10, eu ando com a vírgula uma casa. Ao dividir o número agora por 100, eu vou andar com a minha vírgula 2 casas. Então, andando com a vírgula 2 casas ali, olha, eu vou ter 2,00, que é o mesmo que quem? 2 inteiros. Não foi fácil? Então, posso usar esses cálculos mentais, né? Isso aí me ajuda a achar o valor da porcentagem mais rápido. Agora, imagine a seguinte situação. Quanto é 15% de 600? Ah, professora, tem jeito de fazer mentalmente? Tem, claro que tem. Ah, mas lá naquela tabela não tinha 15%? Não, realmente não tinha. Mas tinha 10%, né? Aí eu sei que 15% é o mesmo que 10% mais 5%. Professora, lá não tinha 5%. Ah, mas vamos pensar juntos? Nós sabemos que 5% é a metade de 10%. Então, se eu calcular 10%, para achar 5%, eu faço o quê? Divido por 2 o resultado. Vamos nessa? Então, 15% é o mesmo que 10% mais 5%.
E quanto é mesmo? 10% de 600. É o mesmo que 600 dividido por 10, né? Ou ando com a vírgula ali em uma casa, então vai dar 60,0. Zero depois da vírgula, último algarismo, posso cortar, ou seja, deu 60 inteiros. Então, eu já sei que 10% é 60. Mas e os 5%? É a metade desse valor. Qual que é a metade de 60? É 30. Então, quer dizer que 15%, né, vai ser o 60, que é o valor do 10%, mais ainda, né, os 5%, que nós já calculamos lá que é a metade, ou seja, que é 30. 60 mais 30 vai dar quanto? 90. Então, 15% de 600 é igual a 90. Essa maneira é a maneira de fazer rápida, né? Ou seja, fazer mentalmente. Lembrando, uma outra maneira aí, ó, é usar a fração, né? 15 por 100 multiplicado por 600. Ou o número decimal, então 0,15 multiplicado por 600. Daria também a mesma resposta. Observe agora mais um outro exemplo. Quanto é 35% de 400? E eu posso pensar esse 35 mentalmente também? Posso, né? Aí eu calculo 10%. Aí o 5% é a metade, mas não quero 10%, eu quero 35%. Mas 30 é o mesmo que 3 vezes 10. Então eu calculo 10%, multiplico por 3 e somo com o valor dos 5%. Vamos fazer assim? Então, olha, quanto que dá 35%? Então, é 30% mais 5%. Mas quem que é 30%? É 3 vezes o valor de 10%. Mas quem é 10% de 400? Essa é fácil. Pego 400 e divido por 10, ou seja, ando com a vírgula ali em uma casa. Então, vai ficar 40,0, que é o mesmo que 40 inteiros. Então, já descobrimos, né, que o 10% vale 40. Então, eu vou ter 3 vezes 40, mais ainda esse valor de 5%. E quem é 5%? Se 10% é 40, 5% vai ser o quê? A metade. Metade do número 40 vai dar quanto, né? Então, a metade do número 40 vai dar ali 20, né? Logo, né? 5% de 400 vale 20. Então, como que vai ficar o 35%? Vai ficar 3 vezes, né? Aquele valor lá do 10% que nós acabamos de encontrar, né? Que foi 40. Mais ainda o valor de 5%, que foi 20. Então, 3 vezes 40 vai dar 120. 120 mais 20 deu ali, então, 140. Então, essa é a maneira de fazer, né, mentalmente. Lembrando que uma outra maneira de fazer seria multiplicar ali, ó, o número decimal, 0,35 por 400. Ou transformar na forma de fração, 35 por 100 multiplicado por 400, né? 35 centésimos, né? Multiplicado por 400. É claro, chegaria também ao mesmo resultado. Problemas envolvendo aí agora porcentagem. Vamos então aí agora no nosso primeiro probleminha de hoje. Lucas tem 400 chaveiros. Então, o que eu sei? Que 100% vale 400, tá? Mateus tem 25% da quantidade de chaveiros de Lucas. Peraí. 25% nós vimos lá naquela tabelinha que basta pegar o valor e dividir ele por quanto? Por 4, não foi isso que nós aprendemos? Então, 400 dividido por 4 vai dar 100. Oba, já sei que Mateus, então, tem 100 chaveiros. Aí, Bernardo tem 7% da quantia de chaveiros de Mateus. Então, eu tenho que descobrir agora, né? Quanto que vai dar os 7% da quantia que tem Mateus, que foi 100. Quem é 7% de 100? Basta lembrar daquele quadradinho lá, né? Daquela figura que foi dividida em 100 partes. Se daquela figura que eu dividi em 100 partes, se eu pegar 7%, eu vou pegar o quê? 7 quadradinhos, não é isso? Então, 7% de 100 vale 7. Vamos entender isso melhor. Então, vamos lá? Vamos dar uma organizada aí no nosso raciocínio. Então, Mateus tem 25% de 400, né? Que é o mesmo que 400 dividido por 4. Ou ainda, posso transformar em número decimal. Então, o mesmo que 0,25 vezes 400. Que é igual a quanto? A 100 chaveiros.
Falou que Bernardo tem 7% dessa quantidade. Ou seja, Bernardo tem 7% de 100. 7% é o mesmo que qual número decimal? 7 por 100 é o mesmo que 7 dividido por 100. Ando com a vírgula duas casas, é o mesmo que 0,07. Vou multiplicar por 700, por 100. Então, eu vou ter 0,07 vezes 100, deu 7 chaveiros. Ou seja, Bernardo tem, então, 7 chaveiros. Probleminha simples, E muito comum aí no nosso cotidiano. Segundo probleminha agora, uma pessoa deseja comprar um eletrodoméstico que custa R$550. Se compra a prestação, tem um acréscimo de 10%, Então, o preço aumenta 10%. Quanto irá custar o eletrodoméstico comprado à prestação? E aí, vamos descobrir? Então, eu tenho que descobrir primeiro de quanto vai ser o acréscimo. Falou que o acréscimo vai ser de 10%. 10% de qual valor? Do preço do eletrodoméstico, que é R$550. E aí, como que eu vou fazer para calcular 10% de R$550? Ou seja, a decisão é sua, Ou coloca na forma de fração e multiplica por 550, ou coloca na forma de número decimal e multiplica por 550, ou ainda, utiliza o cálculo mental. Como que eu faço esta questão pelo cálculo mental, A calcular 10% e dividir o número por 10. Ou seja, andar com a minha vírgula uma casa. Se eu andar com a minha vírgula uma casa ali, eu vou ficar com 55,0, que é o mesmo que 55 inteiros. Não foi fácil? Então, lembrando, todo probleminha merece uma resposta completa. Quanto irá custar o eletrodoméstico comprado à prestação? Portanto, o valor do eletrodoméstico comprado à prestação é de R$605. Mas por que é 605? Olha, ele custava 550. Ele teve um acréscimo de 55, então eu vou ter que somar 550 mais 55, que vai dar, então, o total aí de R$605. Alguma dúvida? Vamos aí agora, na nossa próxima questão, Ou melhor, vamos aí agora na nossa atividade. A primeira atividade aí da nossa semana 3 do PET 3. Olha como ela é simples. Pediu apenas para transformar, da forma percentual para a forma de um número decimal. E como que eu faço isso? É só lembrar da regrinha vista, Eu ando com a vírgula duas casas, não é assim? Eu desloco a vírgula para a esquerda duas casas. Eu divido esse número aí por 100, que dá na mesma. Vamos nessa? Então, 23% é o mesmo que 23%. Ando com a vírgula duas casas, então vai ficar 0,23. Simples, olha lá. A letra B é a mesma coisa. Quem que é 95%? Aí, 95 dividido por 100, que é o mesmo que 0,95. Olha lá, contei duas casas, coloquei a vírgula. A letra C, 6%. Gigi, mas aí não tem duas casas, Não tem dois algarismos. Completo, então, as casas que estão faltando com 0. Então, 6% é o mesmo que 6 dividido por 100, que é o mesmo que 0,06. A letra D, 80%, é a mesma coisa, É o mesmo que 0,80. A letra E, o 2%, está faltando casa ali igual às casas com 0. Conto duas casas, coloco a vírgula. Então, 2% é o mesmo que 2 dividido por 100, que é o mesmo que 0,02. A letra F, 77%, faço a mesma coisa, Então, 77 dividido por 100, ando com a vírgula duas casas, então eu vou ter 0,77. Veja que essa questão aí, era uma questão até rápida, E bem simples aí. A número 2 também é simples, vamos nela. Represente as frações decimais sobre a forma de porcentagem. Então, a fração está com denominador igual a 100, eu quero transformar para uma porcentagem. Gigi, mas você falou lá atrás que fração com denominador igual a 100 é o mesmo que porcentagem. Sim, vamos fazer isso? Vamos seguir o exemplo? Olha lá, 15 centésimo é igual a 15%. Então basta colocarmos o numerador acompanhado do símbolo de porcentagem. Então, quem que é 6 centésimos?
é o mesmo que quem? 6%. A 60 centésimos é o mesmo que quanto? 60%. 22 centésimos é o mesmo que 22%. A letra D, 35 centésimos, é o mesmo que 35%. A letra E, 49 centésimos, né? Quanto que dá 49 centésimos? É o mesmo que 49%. A letra F e última, 57 centésimos, é o mesmo que quanto? É o mesmo que 57%. Então, se o denominador é igual a 100, eu copio o numerador acompanhado do símbolo de porcentagem, né? 57 centésimos é o mesmo que 57 por 100, que é o mesmo que 57%. A número 3 agora. A número 3 agora é o contrário. Está na forma de porcentagem, pediu para transformar na forma de uma fração decimal. Vamos fazer isso? Seguir o exemplo lá. 15% é igual a 15 centésimos. Aí 8%. Mesma coisa, né? Então, vou copiar agora o número 8 no numerador. E o meu denominador vai ser qual número mesmo? Porcentagem é por 100. Então, o denominador é igual a 100. Então, vamos aí? Então, 8% é o mesmo que 8 por 100. 55% é o mesmo que 55 por 100. 46% é o mesmo que 46 por 100. Letra D, 31% é qual fração? 31 por 100, ou seja, 31 centésimos. A letra E, 67% é o mesmo que quanto mesmo? É o mesmo, né? Que 67 por 100, 67 centésimos. A letra F, 5%, é o mesmo que 5 por 100, ou seja, 5 centésimos. Facinho. Vamos agora à nossa questão número 4. E aí, o que está pedindo na nossa número 4, né? Agora está pedindo para calcular as porcentagens, tá? O método a ser usado, você decide aí qual que você vai usar, tá? Ou usa número decimal, ou usa a fração, ou usa lá aquela tabelinha, tá? Deixo aí a opção para vocês. Como sugestão, vamos transformar em número decimal? Quem que é 20% de 200? Né? 20%, olha, conto com a vírgula duas casas, que é o mesmo que dividir por 100, então vai dar 0,20. Multiplico 0,20 por 200. Veja, desço 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0 também, 2 vezes 2 deu 4. No 0,20 ali eu tenho duas casas depois da vírgula, né? Duas casas decimais. Então, conto duas casas, coloco a minha vírgula. Então, eu tenho 40,00, que é o mesmo que 40 inteiros. A letra B, vamos fazer o mesmo? Então, 75% é 0,75. Basta multiplicar por 40. Lá. Desço 0, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, vão 3. 4 vezes 0, 0, mais 3, 3. Conto duas casas, né, que é 0,75. Tem duas casas decimais. Coloco a minha vírgula. Então, eu tenho 30,00, ou seja, 30 inteiros. A letra C, 40% de 150. 40% é o mesmo que 0,40, então basta multiplicar por 150. Multiplico, gente, como se não tivesse vírgula nenhuma ali. Quem é 150 vezes 40? Ela desce o 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Conto duas casas, porque o 0,40 tem duas casas decimais, né? Então, conto duas casas e coloco a vírgula. Então, deu 60,00, ou seja, 60 inteiros. A letra D, 5% de 60. Olha, posso fazer mentalmente. 10%, conto uma casa e coloco a vírgula, dá 6. Aí, 5% é a metade. Então, metade de 6 é quanto? 3. Posso fazer assim? Pode, tá? Mas pode fazer também utilizando o cálculo aí do número decimal. Então, 5% é 0,05. Multiplico por 60, né? Então, 60 vezes 5 ali dá 300. Conto duas casas, coloco a vírgula, 3,00, ou seja, deu 3. A letra D, 8% de 50. Quem que é 8%? É o mesmo que 0,08. Ela conto duas casas, coloco a vírgula. Multiplico por 50. 50 vezes 8 dá 400. Conto duas casas, coloco a vírgula. Então, 4,00, que é o mesmo que 4 inteiros. A letra F, 30% de 600. Posso usar o cálculo mental nessa, hein? Essa aí tá fácil, hein?
calculo 10%, contando uma casa e colocando a vírgula. Então, vai dar 60,0, ou seja, 60 inteiros. E multiplico esse resultado por 3, né? Porque 30% é 10% 3 vezes. 60 vezes 3 dá quanto? 180. Né? Ah, peraí, mas eu gostei de fazer por número decimal. Posso fazer por ele? Pode, claro que pode. Então, 30% é 0,30, multiplico por 600, vai dar quanto? 180. 15% de 120. Ah, posso fazer por aquele cálculo que nós aprendemos lá atrás, né? Calcula ali os 5%, ou 10%, e soma com 5%, que é a metade do 10%. Ah, peraí, 120, né? Então, 120, se eu dividir por 10, dá 12, né? Isso. Então, olha, 10% eu já sei que é 12. Aí, 5% é a metade. Então, metade de 12 é 6. Então, 12 mais 6 dá quanto? 18. Então, 15% de 120 é igual a 18. Ou, vamos lá, multiplica lá 0,15 por 120, também vai dar o mesmo resultado. 18. A letra H, 20% de 300. Posso usar aquela sugestão lá da tabelinha, né? Calcular 20% e dividir o número por 5. 300 dividido por 5 dá quanto? 60. Acabou, já sei que é 60. Ou posso também multiplicar lá 0,20 por 300, que também vai dar 60. A letra I, e 50%? Ah, esse é o mais fácil. Nós vimos lá que calcular 50% é calcular metade. Qual que é a metade de 170, né? É o mesmo, então, que 170 dividido por 2. 170 dividido por 2 vai dar 85. Vamos aí agora na nossa letra G. Ah, não, é só até a letra I, né? Então, terminou aí a nossa questão número 4. Meninos, olha, se tá com dúvida, pergunta, tá? Porque porcentagem é algo que a gente utiliza muito no nosso cotidiano, né? E é muito interessante saber mentalmente, né? Cheguei numa loja, lá tem 10% de desconto. Se eu souber calcular mentalmente, eu não tenho que ficar perguntando toda hora lá para atendente, né, o valor do meu produto, para ver se vai dar ou não para mim comprar. A número 5, vamos aí um probleminha agora? Um colégio tem 3.400 alunos, sendo que 80% foram ao cinema. Quantos alunos foram ao cinema? Já falou, 80%. Então, basta calcularmos 80% de 3.400, né? Posso fazer através da fração? Posso. Se for fazer através da fração, basta multiplicar a fração 80 centésimos por 3.400. Ah, posso fazer também através do número decimal. Quem que é 80%? Ah, é 80 dividido por 100, que é o mesmo que 0,80. Multiplicando 0,80 por 3.400, veja ali, olha, desço 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes 3, 24, mais 3, 27. Ah, eu tenho duas casas depois da vírgula, então conto duas casas, coloco a vírgula, né? Então, deu ali, olha, 2.720,00, ou seja, 2.720 inteiros. Então, quantos alunos foram ao cinema? Não se esqueçam, tá? Todo probleminha merece uma resposta completa. Então, foram ao cinema 2.720 alunos. Questão agora número 6, também é um probleminha facinho aí, vamos nessa? Marcela ganha R$500. Vai receber 30% de aumento. Olha que coisa bacana, né? Se vai receber um aumento, significa que o novo salário dela, né, vai ser adicionado a esse aumento. Quantos reais vai receber de aumento? E qual será seu salário depois do aumento? Então, ela vai receber 30% de aumento, né? Como que eu calculo 30% de 500? Posso multiplicar 0,30 por 500, né? Posso multiplicar 30 centésimos por 500. Posso ainda resolver, né, por aquela propriedade lá, né? Calculo 10% e multiplico o valor por 3. Olha, quem é 10% de 500? Conto com a casa uma vírgula, 50,0, ou seja, 50. 50 vezes 3 vai dar quanto? 150. Então, simples, hein? Várias maneiras de calcular. Então, ó, 10% de 500, ando com a vírgula uma casa, né? Dali, então, né, o número 50, 3 vezes 50, lá, 150. Resolvi mentalmente. Agora, e o novo salário? Ah, o salário dela aumentou, quer dizer que vai ser o anterior mais esse valor que aumentou.
Então, nós vamos ter aí R$ 500 mais 150. 500 mais 150 vai dar, então, o valor de R$ 650. Então, lembrando da nossa resposta completa nesta questão, né? Então, vai receber de aumento, né? A Marcela aí vai receber de aumento R$ 150. E depois do aumento, né? O seu novo salário será de R$ 650. Vamos agora, então, para a nossa questão número 7. Comprei uma poltrona por R$ 180 e a vendi com um lucro de 10%. Lembrando o que é lucro, hein? Lucro, né? É um valor a mais que eu vou receber, não é isso? Né? Digamos assim que lucro, né, seria ali algo pago, né, pelo empréstimo do meu dinheiro, tudo bem? Né? Então, vamos lá. O lucro foi de 10%, quer dizer que eu vou vender, então, ela por 10% a mais, né? Então, primeira coisa que eu tenho que encontrar é quanto que vale esse 10%, já que eu quero saber por quanto eu vendi. Então, vamos nessa. Como que eu calculo 10% de 180? Vamos usar por aquela regrinha que nós aprendemos? A calcular 10% e dividir por 10, que é o mesmo que deslocar com a vírgula uma casa, ou seja, deslocando com a vírgula uma casa ali, eu vou ter 18,0, que é o mesmo que 18 inteiros. Então, 10% de 180, né, vai dar, então, quanto? R$ 18. Então, por quanto eu vendi? Eu ganhei um lucro, então esse valor vai ser a mais. Então, eu vou vender ela por quanto? Por R$ 180 mais R$ 18, né? Lucro ali é um aluguel que eu paguei ali pelo dinheiro, né? Ou seja, um valor a mais ali, né? No caso, eu não estou pagando, eu estou recebendo, né? Então, foi o valor que eu recebi a mais ali, né? Da minha poltrona. Então, vou ter 180 mais 18, que vai dar um total de R$ 198. Vamos à nossa resposta completa? Por quanto eu vendi? Vendi a poltrona por R$ 198. Tem uma outra maneira também de calcular. Na verdade, tem várias outras maneiras, né? Mas eu gostaria de mostrar uma maneira aqui também que é bem simples. O total do valor da minha poltrona, né? Sempre quando fala em total, né? Significa que é o valor do 100%. Então, 100% da poltrona é R$ 180. Se eu ganhei um lucro de 10% nela, quer dizer que eu a vendi por quanto? Por 100% mais 10%, ou seja, eu a vendi por 110%. 110% de quanto? 180. Então, eu posso fazer assim também. A 110% divido o 110 por 100, que é o mesmo que deslocar a vírgula duas casas. Então, eu tenho ali 1,10 multiplicado por 180. Ao multiplicar, também encontraremos ali o valor de R$ 198. Né? Então, eu trouxe aí como uma curiosidade para vocês, né? Então, não é apenas uma única maneira de resolver esse problema. Existem várias, tá? E esta é mais uma delas. A número 8. Um técnico ganha por mês R$ 1.440. Gasta 40% dessa quantia para o sustento da família. Com quanto fica? Olha, posso também pensar de várias maneiras, né? Vamos aí, olha, primeiro tem que saber quanto que ele gastou. Ele gastou 40%. E aí, 40% desse valor dá quanto, hein? Vamos descobrir juntos? Então, 40% de 1.440. Se eu calcular 10%, eu posso multiplicar por 4. Ou posso fazer também 0,40 multiplicado por 1.440. Veja, quem é 10% de 1.440? É 1.440 dividido por 10, conta uma casa, coloco a vírgula, então vai dar R$ 144. Então, basta multiplicar esse valor por 4. 144 vezes 4 vai dar 576. Então, ele ganha 1.440, gasta 576 e com quanto ele vai ficar? Com 1.440, que ele tinha menos o que ele gastou. Então, vai dar ali um total de R$ 864. Logo, ele fica aí com R$ 864. Gigi, você me disse
que tem várias maneiras de fazer. Me fala mais uma? Vamos pensar diferente? Vamos pensar lá no 100%? O 100% é todo o salário que ele recebe. Ele gasta 40%. Então, com quanto que ele fica? Olha, ele tinha 100%. Gastou 40%, então ele vai ficar com quanto? 100 menos 40. Ou seja, ele vai ficar com 60%. Aí basta multiplicar 60% por 1.440. 60% é o mesmo que 0,60. Multiplicado por 1.440, ela vai chegar ao mesmo resultado, que deu R$ 864. Tem outras maneiras de fazer, hein? Quero ver só de qual maneira vocês irão fazer. A número 9, penúltima aí de hoje. Juliana gastou em roupas R$ 115. Pagou 40% de entrada e o restante em 3 prestações iguais. Que quantia ela deu de entrada e qual o valor de cada prestação? Então, ela deu de entrada 40%. E aí, quanto que vale 40% de 115? Eu posso pensar de novo no 10%, Gigi? Pode. Quem é 10% de 115? É 115 dividido por 10, ando com a vírgula ali em uma casa, então vai dar 11,5. Então, basta multiplicarmos, então, né, o 11,5 por 4. 11,5 por 4 vai dar 46. Gigi, eu não fiz assim, não. Eu fiz o seguinte, eu multipliquei 0,40 por 115, também deu 46, tá certo? Tá. Gigi, eu fiz uma outra maneira ainda. Eu coloquei na forma de fração 40 por 100, ou seja, 40 centésimos, e multipliquei essa fração por 115. Também tá certo? Tá, vai chegar ao mesmo resultado, 46. Olha, então a entrada nós já resolvemos, né? Vai dar de entrada ali R$ 46. Mas quer saber o seguinte, e quanto que vai valer cada prestação? Então, o restante ele vai dividir em 3 prestações. Então, eu tenho que descobrir o valor dessa prestação, o valor do restante, né? E dividir esse resultado por 3 para saber o valor de cada prestação. Como que eu faço para descobrir o restante? Olha, ele gastou 115, eu tiro a entrada, aí eu calculo o restante. Então, 115 menos 46 é o restante. Para saber o valor de cada prestação, vou dividir por 3. Então, eu tenho 115 menos 46, que vai dar 69. 69 dividido por 3 vai dar R$ 23. Logo, né, Juliana deu R$ 46 de entrada e o valor de cada prestação foi de R$ 23. Veja, simples, né? Não estava difícil, né, esta nossa questão, não. E a número 10, hein? Vamos nela agora? A número 10 é uma questão aí, né, que nos faz pensar, né? Então, não basta saber apenas porcentagem, tem que saber interpretar o nosso probleminha. E para isso, né, eu tenho uma dica aí para vocês. Né? Nesse tipo de problema, na verdade, em qualquer problema, né? Sempre é bom ir grifando lá, né, os números que aparecerem, grifando também sobre o que ele significa, que isso nos ajuda a interpretá-lo melhor. Para lotar o estádio Independência em um jogo entre Atlético e Cruzeiro, planejou-se inicialmente distribuir os 23 mil ingressos em 3 grupos distintos da seguinte forma. Olha, então no total eram 23 mil ingressos, ia dividir em 3 grupos, né? Os atleticanos, os cruzeirenses e aqueles que não eram nem atleticanos e nem cruzeirenses, mas que também iriam lá ao jogo. Então, destinou lá, olha, 30% dos ingressos para a torcida organizada da casa, ou seja, o Atlético. 10% para a torcida rival, a do Cruzeiro. Então, 30% é para o Atlético, 10% para o Cruzeiro. E o restante seriam vendidos para os espectadores não filiados às torcidas. Peraí, Gigi, o que é restante aí? Olha, 30% mais 10% dá 40%. Quer dizer, então, que o restante é 60% desse valor. Tudo bem? Ou ainda, né? Posso calcular o Atlético, o Cruzeiro, e dos 23 mil eu tiro esses valores aí da torcida do Atlético e do Cruzeiro, que sobrar são os ingressos aí dos não filiados às torcidas. Então, vamos pensar assim, para depois a gente pensar aí no que mais foi falado. Então, no Cruzeiro, falou que a torcida do Cruzeiro ia receber 10% dos ingressos.
Então, 10% do total de 23 mil. É o mesmo que 23 mil dividido por 10. Lá, conto uma casa, coloco a vírgula, né? Então, eu vou ter ali quanto? 2.300 ingressos. Então, já sei que o Cruzeiro vai receber 2.300 ingressos. Aí, o Atlético. O Atlético é 30% desse valor. Ah, eu já sei 10%. 30% é 10% 3 vezes. Então, basta multiplicar o valor por 3. Né? 3 vezes 2.300 vai dar 6.900. Agora, e os não filiados? Como eu disse, poderia ter calculado ali os 60%. Como posso também fazer o seguinte, ó, pegar o total dos ingressos, tirar os ingressos do Cruzeiro, tirar os ingressos do Atlético, o que sobrou é dos não filiados. Então, ó, 23 mil menos 2.300 dá 20.700. Se eu tirar ali a do Atlético agora, que é 6.900, 20.700 menos 6.900 dá 13.800. Então, agora eu já sei, olha, dos 23 mil ingressos, 2.300 é para a torcida do Cruzeiro, 6.900 é para a torcida do Atlético e 13.800 é para os não filiados. Agora, continuando o probleminha, porque ele não terminou aí. Posteriormente, por motivo de segurança, os organizadores resolveram que 3.000 desses ingressos não seriam mais postos à venda, cancelando-se então 1.000 ingressos destinados a cada um dos 3 grupos. Como assim? O Cruzeiro não vai receber mais 2.300, não. Ele vai receber 2.300 menos 1.000, ou seja, 1.300 ingressos. O Atlético vai deixar de receber 6.900 ingressos e vai receber 6.900 menos 1.000, ou seja, vai receber 5.900 ingressos. Aí os não filiados, né, depois desse cancelamento, quantos que ele vai receber? 13.800 menos 1.000, ou seja, 12.800 ingressos. Então, podemos afirmar que, após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos não filiados às torcidas 64% dos ingressos. Olha, eu sabia que antes era 60%. Agora, e depois? Essa quantia vai aumentar para 64%? Esta é a pergunta. Olha, daria para fazer até sem cálculos, né? Afinal, se a quantia diminuiu, será que vai aumentar a porcentagem? Não caso analisar. Ah, mas eu tenho que analisar também o seguinte, que o total agora também mudou. O total era 23.000 e agora são apenas 20.000, né? E aí? Como que eu vou descobrir se essa letra A ela é verdadeira ou ela é falsa? Vou ter que fazer cálculos. Então, vamos aí prestar bastante atenção nesta letra A. Então, após o cancelamento, né? Então, os não filiados não vão receber mais 13.800 ingressos. Vão receber 13.800 menos 1.000, ou seja, irão receber 12.800 ingressos. Ah, mas o total dos ingressos agora diminuiu. Não é mais 23.000, é 23.000 menos 3.000, ou seja, 20.000 ingressos. Então, qual é a fração que representa, né, a quantidade dos novos ingressos aí, né, destinados aos não filiados? Ah, é 12.800 em um total de 20.000. Para transformarmos essa fração em porcentagem, basta multiplicarmos por 100%. E se der para simplificar, vamos simplificar, que é a ajuda aí nos cálculos. Lembrando, eu só posso simplificar numerador com denominador. Veja, 12.800 por 20.000. Ah, terminou ali com 2 zeros, né? Que é o mesmo que dividir por 100. Vamos fazer isso? Dividir tudo por 100? Então, eu posso fazer o quê na hora que eu estou dividindo por 100? Cortar aqueles zeros ali, olha. Corto os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, agora vamos multiplicar? 128 vezes 100% vai dar 12.800%. Sobre quem sobrou ali no denominador, que foi o número 200. Ah, Gigi, eu posso simplificar de novo? Posso cortar aqueles 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Agora basta dividir. Então, 128 dividido por 2 vai dar 64%. E aí, é verdadeira ou falsa essa letra A, hein? Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos não filiados às torcidas 64% dos ingressos. Verdadeira, olha, deu o mesmo resultado. Então, nós já sabemos a alternativa certa. É a letra A, tá? Posso parar por aí, já achei a resposta correta.
Mas vamos ver nas seguintes se realmente é esta correta, se não tem mais alguma outra correta. Vamos aí na letra B. A quantidade de ingressos dos não filiados após o cancelamento de 3.000 ingressos ficou inferior à quantidade dos torcedores do Atlético. Então, nós já descobrimos aí, os não filiados, né, após o cancelamento, né, receberam 12.800 ingressos. Aí o Atlético, 6.900 menos 1.000 deu 5.900 ingressos. Então, eu posso dizer que 12.800 ingressos é uma quantidade inferior, ou seja, uma quantidade menor do que 5.900? Claro que não, né? Então, essa letra B, ela é falsa. Vamos agora na nossa letra C. Após o cancelamento dos 3.000 ingressos, serão destinados aos torcedores do Atlético 28% dos ingressos. Vamos lá? Vamos pensar no Atlético? O Atlético, após o cancelamento, ele ficou com 5.900 ingressos. Em um total de quantos que foram distribuídos? 20.000, não é isso? Que após o cancelamento teve aquela diminuição lá, né? Era 23.000, tirou 3.000, então deu 20.000. Então, transformando em fração, eu tenho 5.900 por 20.000, né? Então, para transformar em porcentagem, multiplico por 100%. Eu faço essa questão, né? Quase da mesma maneira, né? Da mesma maneira, na verdade, né? Que foi feita lá a letra A. Então, veja, transformei em uma fração. E para transformar essa fração em porcentagem, eu multipliquei por 100%. Dá novamente para simplificar, ó, cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. 59 vezes 100% deu 5.900%. Vou dividir por 200. Posso cortar os dois zeros de novo. Então, 59 dividido por 2 vai dar 29,5%. Veja que afirmou que era 28%. Nós não encontramos 28%. Nós encontramos um valor maior, era 29,5%. Logo, essa letra C, ela também é falsa. Veja a letra D agora. O percentual de ingressos destinados aos torcedores não filiados não foi alterado, mesmo com o cancelamento dos 3.000 ingressos. Foi alterado, não foi, meninos? Olha, os não filiados antes receberam quanto? Dos 100% que é o total. Se eu tirar aqueles do Atlético, né? Aquela porcentagem destinada ao Cruzeiro, eu vou ter 60 menos 30, 70. 70 menos 10 vai dar 60%. Então, antes, 60% era destinado aos não filiados. Nós vimos aí na letra A, né, fazendo os cálculos lá, nós vimos que após o cancelamento, a porcentagem aumentou para 64%. Então, esses valores foram alterados? Foram, né? E aí falou que não foi alterado. Logo, essa letra D, ela é falsa. Vamos agora à nossa letra E. O número... Vamos aí? O número de ingressos destinados à torcida do Cruzeiro é superior, ou seja, é maior que a quantidade de ingressos cancelados. Vamos lá, destinado à torcida do Cruzeiro era 2.300, né? Após o cancelamento passou para 1.300. Esse valor aí, ele é maior do que a quantidade de ingressos cancelados? Não, foi cancelado 3.000, né? Não era antes, nem após o cancelamento aí ficou maior, né? Continuou aí, né? Um valor menor e não um valor superior. Então, terminamos aí, então, essa nossa questão 10, né? Terminamos, então, aí as atividades aí dessa nossa semana 3. E veja, realmente, né? A alternativa certa desta número 10, né? É a nossa resposta a letra A, né? Então, a letra A aí é a questão que vocês vão marcar. Não se esqueçam de colocar, pelo menos na letra A, os cálculos aí, né? O raciocínio que vocês utilizaram para descobrir que era ela que estava aí correta. Então, até aí a nossa próxima aula, né? Até aí a nossa semana 4, se Deus quiser. Abraços, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchauzinho!